Olá, meus irmãos, tudo bem? Quanto tempo, né, a gente não se reúne, né? Quanto tempo a gente não sente aquele calor humano, estarmos nos abraçando, né? Mas eu creio em Deus que esse momento vai passar e a gente vai poder estar junto na nossa igreja. Queridos, eu estou aqui em Japuíba, né? Na minha nova cidade. Aqui em casa nós temos lido o livro de Samuel. Começou pela Larissa e a gente resolveu ler juntos. Nós já até terminamos o livro de Samuel. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que chamou muito a minha atenção. Comportamentos de Davi diante de uma situação. E o texto ele vai falar sobre essa questão. Como eu me comporto diante das situações. Lá no capítulo 16, eu quero ler somente 3 versículos. E diz assim a palavra, olha. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia, sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Bom, queridos, esse homem era parente do rei Saul. Esse homem que estava amaldiçoando Davi, que estava apedrejando Davi, falando coisas terríveis para Davi. Qual era a situação naquele momento? Davi, rei de Israel, tinha um filho chamado Absalão, um filho que já havia dado problemas a ele. Esse filho chamado Absalão, ele resolve tomar o reino do pai. O que ele faz? Ele consegue desestabilizar o reinado. Ele consegue pegar um dos conselheiros de Davi, que vivia no palácio, né, conselheiro, o cara que dava conselho para o rei. E Absalão, ele consegue convencer esse conselheiro que ele seria melhor rei que o pai. Então ele traz esse conselheiro, ou seja, Davi é atraído pelo seu conselheiro. E Absalão consegue com isso muito mais pessoas do reino. E Absalão, ele consegue aproximadamente uns 12 mil homens para lutar contra Davi nesse intento dele. Davi, ao estar diante dessa situação, ele não tem outra opção a não ser fugir, porque ele conhecia Absalão e as pessoas, né, de guerra sabiam que Absalão ia vir com os seus soldados, ia tomar o reino e ia matar todo mundo. Essa é a realidade. O que Davi faz? Davi ele foge com um grupo de pessoas, seus familiares, só que alguns homens de confiança de Davi, alguns soldados, homens de guerra, homens valentes, homens de fibra, homens de coragem, preparado para qualquer situação, vão junto de Davi, à sua esquerda e à sua direita, e começam a caminhar em fuga para algum local seguro, e caminhando rápido com medo de Absalão chegar. Olha que triste situação, olha que triste realidade a de Davi, em fuga, abandonando seu palácio, abandonando Jerusalém, porque o seu filho poderia chegar a qualquer momento e exterminar a todos. Olha, no meio do caminho, já passando aquela situação tão difícil de dor, ele encontra um homem que piora as coisas ainda para ele. Um parente de Saul, numa determinada cidade onde eles passavam, chamado Simei, essa pessoa, começa a xingar Davi, começa a chamar Davi de maldito, começa a atacar pedras em Davi. E durante aquele período ele fazia isso. Um dos soldados de Davi, um dos oficiais, ele olha para aquela situação e diz, rei Davi, eu vou puxar da minha espada, eu vou arrancar a cabeça deste cão morto, vou arrancar a cabeça desse homem. Quem é ele? Quem pensa que ele é para afrontar o meu rei? E Davi olha para o seu oficial e diz, não faça nada disso, porque se isso está acontecendo, Deus tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo, Ele está permitindo por alguma razão. Não faça isso. Olha, como a gente aprende nessa pequena história de dor e de dificuldade de Davi. Olha,
A primeira coisa que a gente aprende aqui e que Davi não faz e a gente não pode fazer quando a gente estiver passando por dificuldade. A gente não pode procurar culpados pelos problemas que a gente está atravessando. A gente não pode procurar culpados quando as coisas não vão bem em nossa vida. A gente não pode procurar justificativas para nos isentar e achar que a gente não tem culpa de nada. Davi, ele não fez isso. Diante da sua dor, diante da sua dificuldade, ele confiava em Deus a todo momento de que o Senhor iria estar com ele em qualquer situação. E nós, irmãos, nós fazemos muito isso, né? Quando a gente está com dificuldades, nós procuramos justificativas, nós procuramos razões para explicar, para colocar culpa em alguém, em alguma situação, porque nós estamos passando por isso ou aquilo. Não faça isso. Nós aprendemos com Davi que a gente precisa manter o nosso coração confiante no Senhor. Segunda coisa que a gente aprende com Davi é que a gente não pode atacar as pessoas que nos ofendem. Que a gente não pode agir da mesma forma que agem com a gente. Olha, Davi tinha motivos de sobra para deixar o seu oficial arrancar a cabeça daquele homem. Davi era rei sobre Israel. E aquele homem estava aproveitando a situação de dificuldade de Davi, de dor de Davi, para atacá-lo, para apedrejá-lo, para falar palavras de maldição a Davi. Mas Davi sabia o Deus a que ele serve. Davi sabe o Deus a que ele serve. E Davi não permite que aquilo aconteça. E Davi, ele diz para o seu oficial, não faças isso. Sabe? Quando a gente é atacado, né? A gente quer da mesma forma atacar também. A gente quer se defender, a gente se iguala ao nível das pessoas. Porque afinal de contas é muito desaforo. Olha que situação. Não, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Não me conhecem, não sabem quem eu sou, não conhecem da minha vida. E a gente começa a atacar. A gente começa a fazer aquilo que a gente não pode fazer como servo de Deus. Deus é a nossa justiça. É Ele quem age por nós. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, amados. Davi, ele não tinha culpa de nada. Ele era rei de Israel por vontade de Deus. Saul havia falhado, perdeu o seu reinado. Mas como Davi chorou quando Saul, em guerra com os filisteus, perdeu a sua vida. E também Jonatas, o seu amigo, morreu naquela situação. Como Davi chorou, como Davi sofreu. Mas ele, naquele momento, que era acusado por Simei, ele acalmou o seu coração. Ele não fez nada. E a caminhada continuou. E por alguns dias, aquele homem fazendo a mesma coisa. E Davi, de forma tranquila, confiando em Deus, não derramou o sangue daquele homem. A terceira coisa que a gente precisa aprender, terceiro aprendizado para você e para o meu coração. Olha, o alívio para o nosso coração, ele não é determinado pela vitória que nós alcançamos sobre as nossas dificuldades somente. E sim, também, principalmente, pela permanência do Espírito de Deus em nós. Você pode até alcançar algumas vitórias. Você pode até se justificar de situações e sair explicadinho, convencendo a todos que você estava correto, e aquilo não vai trazer para o seu coração. E você não consegue convencer a todas as pessoas. Mas Deus é aquele que olha por você e que te protege. Davi venceu. Você conhece a história. Davi, posteriormente, o seu exército, mesmo em menor número, consegue vencer o exército de Absalão. E Davi não perde o seu reinado. Mas aquela vitória, como Davi sofreu. Como Davi sofreu. O alívio de Davi, a firmeza de Davi, estava em saber que Deus estava sempre ao seu lado em todo momento. E a presença de Deus nele é que trouxe paz ao seu coração. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus em todas as situações. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra
é contra as potestades do mal que agem nas regiões celestiais. Confia no Senhor, confia em Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe.